Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, muito boa noite. Hoje com uma novidade aqui no nosso canal. Estava pensando aqui no feriado e resolvi começar a fazer um novo estudo voltado para o pessoal que está interessado em Forex. E com isso também dá mais oportunidades para o pessoal que quer conhecer, quer começar a se inteirar. Isso vai ajudar a fazer com que vocês comecem devagar, entendendo os estudos, entendendo os pares, o que observar, e também ajudar o pessoal que está aí inscrito no grupo, que quer operar Forex e tem vontade tem me pedido novidades, né, nesse sentido. Então, pessoal, espero que vocês gostem, tá? Espero que vocês aproveitem. A gente vai começar a fazer todo domingo e toda quarta os estudos de Forex. Lembrando, todos os estudos baseados no gráfico de 1 hora, né? Porque a gente tem aí no Forex a possibilidade de fazer operações mais longas. Então eu quero deixar todos os estudos dentro do gráfico de 1 hora, para que vocês saibam que quando esse gráfico chegar dentro da zona marcada, baixem para o time frame de 15 minutos ou 5 minutos para ir com isso procurar as melhores entradas nas melhores regiões, tá? Então, pessoal, o que eu já vou pedindo para vocês? Se vocês já estão gostando desse conteúdo, já viram que isso aí vai ajudar vocês, já deixa aquele like no vídeo, já colabora com o canal, compartilha aí com o teu amigo que quer saber mais sobre Forex, que isso vai ajudar cada vez mais o canal, tá? Então compartilhe e curta, divulgue esse link, que eu tenho certeza que vai ajudar muito mais pessoas. Também queria falar para vocês que estão chegando aí, que estão querendo operar Forex, o canal tem uma parceria aqui com a corretora Axie, tá? E é uma corretora séria, uma corretora gigante, onde vocês podem ter aí abrir a conta, clicar no link na descrição, que a gente vai ter uma parceria aqui com ela, onde você abrindo sua conta através do nosso link da descrição, fazendo o depósito inicial entre $200 e $2.000, você vai ter 30% de bônus para operar, ou seja, depositou $200, vai ter na sua conta $260 para poder operar. Nela você pode abrir a sua conta standard, você pode ter conta de copy trading, você pode com o tempo você ser chamado para operar capital alavancado dependendo dos seus resultados. Tem N possibilidades, enfim. Clique no link, vai lá até a página da corretora, saiba mais informações. O atendimento tem atendimento em português, tem escritório aqui no Uruguai, então é uma corretora global que tem muitas condições boas aí para vocês estarem entrando no Forex, certo? Então bora falar aí do nosso gráfico. Eu quero já começar aqui falando com vocês que eu vou estar trabalhando alguns pares de moedas aqui. Vou começar aqui mostrando um pouquinho nos estudos o que a gente vai olhar. Eu separei aqui algumas que são as mais importantes. Então, nesse primeiro momento, a gente vai estar falando sobre esses caras aqui, ó. EURUSD, USD JPY, USD AUD, XAUSD e o Bitcoin, tá? Que eu acho que isso abrange muitas oportunidades já para quem quer operar. Pega a galera que opera Bitcoin. E se por um acaso você queira aí que a gente faça estudo de algum par específico, deixa um comentário, tá? Deixa um comentário que aí no próximo estudo a gente pode estar fazendo aí o estudo conforme o par que você pediu, certo? Então bora falar do nosso primeiro par aqui, que é o nosso queridinho Euro USD, que a gente gosta de estar sempre falando sobre ele. O Euro USD ele está no movimento de queda, né? Onde ele tinha feito o choque. Ele tinha feito o choque aqui nesse movimento, num movimento só. Na verdade, aqui ele está fazendo um outro nível de choque, também já conhecido com o BOS aqui dessa estrutura menor, né? Porque ele já vem rompendo
fundos, e com isso ele vem buscando os níveis de mais abaixo. A gente tem aqui, ó, quando a gente aumenta o gráfico, a gente percebe que ele está indo buscar, nós temos um imbalance gigantesco aqui nessa região, todo esse vácuo aqui, e a gente tem esse order block aqui do 4O, do H1, tá? É um order block aqui do H1 que tende esse preço a estar aí buscando. E algumas coisas que é importante vocês analisarem no Forex, que eu deixei marcado aqui, são as regiões. Além de algumas outras coisinhas que eu vou falar, que depois vocês vão estar observando em tudo. Nós temos aqui o preço fazendo esse caminho de baixa. Vem que ele segurou nessa região aqui. Porém, a gente tem aqui uma região que ele pode vir pegar liquidez aqui muito por conta disso aqui, ó. A POC está nessa região aqui, tá? O maior interesse mensal está nessa região. Então, vai que esse preço venha pegar liquidez ali em cima para depois ir caminhar morro abaixo. Tudo que vocês precisam ter é observar a movimentação dele nos time frames menores. Aqui a gente tem um movimento de baixa, né? Quem estava operando a semana passada teve a entrada já de venda aqui, né? Que deu uma entrada de venda nessa nessa captura de liquidez aqui e já está pagando aí uma quantidade muito boa de pips. Era um stop ali de aproximadamente 700, né, de 0,0064, com um alvo previsto aqui que pode ser um alvo de 3.000 pips, tá? Então era o stop de 750 pips para um alvo de 3.000. Lembrando só, pessoal, que pips não é exatamente o que ponto no índice, tá? Depois eu vou estar fazendo umas aulas sobre isso, mas vocês já verificam o seguinte, o trade ele já está caminhando para baixo, tá? Então o trade está indo rumo ao alvo, então agora não tem-se o que fazer, é esperar por um movimento de retração para buscar num time frame menor algo que dê uma possibilidade de fazer a entrada para descer, porque ele pode vir pegar liquidez aqui nessa região para subir lá, buscar liquidez para depois descer, tá? Então, muita atenção, fiquem espertos, porque isso aqui é um choque, tá? No gráfico de 1 hora, né? Eu até vou deixar sinalizado aqui, ó, né? Só que vocês têm que ter atenção no seguinte, é um choque? É. E aí a questão é alinhar a expectativa. O preço pode estar fazendo isso aqui, tá? Pega a liquidez aqui embaixo para buscar a liquidez de cima para ir no alvo lá embaixo. Afinal de contas, o mercado está em queda. E uma coisa que é importante vocês observarem quando vocês vão operar Forex e vão olhar o TradingView é justamente isso aqui, ó. Nós temos as marcações aqui onde a gente tem as informações, ó. Quais são os destaques para aquele par, né? As ações dos preços dos petróleos caindo em termos de temores das altas de juros do Fed, as ações caem e o rendimento das Treasuries sobem, né, com as perspectivas de alta de juros, e o dólar está atingindo a máxima em 6 semanas, ou seja, dólar subindo, se você tem uma moeda que é par do dólar, consequentemente, essa moeda vai cair. Então, para que vocês entendam, tá? Todo par de moeda do Forex, quando ele está na frente, né, o euro, dólar, significa que é ele em relação ao dólar. Então, se o dólar está subindo, o euro vai cair. E assim sucessivamente, tá? Então, é dessa forma que funciona as paridades. Da mesma forma que a gente vai olhar ali o USD-JPY, o USD-JPY, se o USD é na frente, né? Então a gente vê aí o movimento do dólar versus o ien, certo? Então é o contrário. Então nesse caso o ien está subindo, por quê? Porque ele está ficando por conta do dólar.
tá? Depois a gente vai olhar ali quando for falar dele. Aqui também nós temos as notícias que impactam. Aqui nós teremos dia 22 o FONC e depois nós teremos aqui no dia 24 de fevereiro, né, mais 3 notícias aí que podem impactar. Então, o Forex ele vai dando as notícias de impacto, tá? Então, assim, para o USDJ, para o nosso euro USD, a tendência do mercado ela está caindo, tá? Então, sempre que vocês forem pensar em alguma coisa, buscar por operações na parte vendedora. Afinal de contas, a gente opera sempre a favor da tendência, certo? Vamos dar uma passadinha aqui para o que eu estava falando, então, para o USDJPY. Então, aqui a gente tem o par USDJPY, né? Então, como eu disse para vocês, até eu me confundi um pouquinho. Como o USD é o que está mandando, né? Se o dólar versus o ien, né? Se o dólar está subindo, o USDJPY ele vai estar andando para cima, porque o dólar é a moeda mandante nesse par, né? É o dólar versus o ien. Então, por isso que o gráfico está indo para cima, porque o dólar está se valorizando. E vocês vão perceber uma coisa, o dólar ien, ele tem essa característica, quando ele engata uma tendência, ele vai embora, tá, pessoal? Então, aqui, ó, nós estamos perto de uma zona de liquidez, de choque. Ó, ele está fazendo um choque, inclusive, que eu tinha até marcado aqui. Ele já tinha feito esse aqui interno, mas isso aqui é tudo liquidez. O movimento macro é esse cara aqui, tá? Esse é o movimento principal que a gente está operando e a gente está vendo. Então aqui é ficar atento por conta desse imbalance gigantesco que tem aqui logo acima dessa zona de liquidez. Então saibam que a probabilidade que a gente tem nesse par aqui é de que ele siga um pouco mais esse caminho, né? Já que ele vem fazendo topos e fundos mais altos. Ele vem fazendo topos e fundos mais altos, vem fazendo boss em cima de boss. Então, a tendência é que ele siga fazendo o caminho dele, tá? Então, nesse par, qualquer que seja a operação, ela tem que ser vista no sentido da compra, tá? Apenas depois, lá em cima, quando a gente vai marcar aqui, vamos marcar inclusive no H4, que aí ele fica um pouco mais preciso, que nós tivemos esse movimento enorme. Então eu vou deixar marcado esse order block do H4 e muito possivelmente é lá que o preço pode tocar, tá? Então eu vou deixar esse cara aqui marcado, porque eu não tenho nem aonde definir um ponto de parada desse imbalance aqui, ó. Tamanho foi a importância dessa notícia aqui, né? Então a gente tem que estar ciente disso daqui. Então, muita atenção. Aqui nós temos deixa eu tirar esse order block aqui. Aí nós temos ainda aqui para o nosso POC mensal, né? Lembrando que isso aqui, tudo que eu estou marcando é do gráfico mensal. Então ele está ali na zona de baixo, mas o preço ele ainda não virou, né? O preço ainda não fez aquele movimento clássico que a gente espera para a gente poder estar vendendo em relação ao POC. A partir do momento que ele fizer um choque, não romper mais topo e no 15 minutos ou 5 minutos der uma venda, tenham certeza que o alvo dessa venda é aqui embaixo, tá? Mas enquanto ele não virar, é assim. O SDJPY, enquanto ele não vira, a gente não opera contra a tendência dele. Ele é uma moeda que ele anda, é um par que anda muito a favor da tendência. Então a gente procura sempre, quando vai operá-lo, seguir tendência, tá? Aqui nós temos as mesmas notícias, aquelas que a gente viu lá no euro dólar, porque é o mesmo impacto, né? Aqui nós temos
FONC. O que tem de novidade aqui é que no dia 23 a gente tem os dados de inflação, né, do Japão, que isso também impacta nos resultados da moeda. Então vocês têm que ficar atento também com as notícias lá no Japão. E aqui as outras 3 notícias americanas que a gente tem aí na sexta-feira, tá? Fora isso, é sempre olhar para o lado de cima. A gente tem esse order block que ele pode estar vindo pegar, se ele vier baixar aqui, ó, pode vir pegar essa liquidez aqui para subir, né? Para seguir o caminho dele, mas sempre priorizem operações de compra, a não ser que o preço mostre que definitivamente ele virou. Beleza? Então, bora dar mais um pulinho aqui na nossa próxima moeda que a gente vai estar falando aqui, que é o USD/AUD, é o dólar versus o dólar australiano, tá? É mais um par onde o dólar comanda, ou seja, e o dólar está no comando, né? É a primeira do nome, a moeda está subindo. E aí vão me perguntar, Emerson, por que esse par? Porque esse par aqui, ele é um par que ele te dá uma outra alternativa de operação, tá? Porque de Sydney, ela abre ali por volta das 7 horas, depois a gente olha lá no Market Clock, mas ela abre ali por volta das 7 horas da noite, então você tem aí com isso mais um horário para você estar operando. Você tem essa bolsa abrindo ali às 7 da noite, você tem Tóquio depois abrindo à noite, você tem Londres abrindo às 4 da manhã e depois de manhã abrindo a bolsa americana. Isso dá uma gama maior de oportunidade para estar operando. Por isso eu coloco esse par. E ele é um par que movimenta bem, ele é um par que anda bem. Tem que estar atento às notícias, porque ele tem muito reflexo de qualquer notícia. Reparem que ele sempre tem os movimentos bruscos, né? Então, sempre tem que estar atento, principalmente nas aberturas de mercado dele, tá? Aqui a gente tem como dados o RBA Meeting Minutes, né? Que é a notícia que sai dia 20, ou seja, amanhã às 9h30 da noite. Tá? Sai essa notícia. Depois a gente tem o FONC e depois na outra dia 24, as outras notícias aí do mercado americano. O que a gente tem aqui como observação? Ela vem fazendo esse mercado de alta. Nós temos aqui nessa região um enorme order block depois do imbalance, então isso aqui já nos deixa esperto como sendo uma possível região de venda, tá? O dólar, afinal de contas, está subindo, então a gente tem aí previsões de andar a favor. E como eu falei para vocês, o preço está fazendo boss, tá rompendo topos, negócio a gente opera a favor da tendência até que ele vire para buscar os níveis lá de baixo, tá? Sempre tem que ter muita atenção, tá, pessoal? O Forex, ele é um mercado bem técnico, ele é um mercado que manipula muito, então vocês sempre têm que estar atentos a nunca estar brigando contra a tendência. Pode ser que o trade demore 2 dias para entrar, para dar trade, e isso é normal. Não tem ansiedade do índice, então vocês têm que ter essa atenção, tá? Porque é um mercado mais lento, é um mercado mais técnico. Mas uma coisa é importante: jamais operar contra a tendência. Se o mercado está subindo, o mercado está fazendo bosta, acabou de romper um topo, espera ele retrair e sobe comprado até o alvo, que é esse cara aqui, que é um enorme order block que a gente tem no gráfico de 1 hora. Lembrando que uma região muito importante é esse topo, porque esse topo aqui ele já está dentro da zona de imbalance que a gente tem ali atrás, né? Aqui, ó, nós temos essa região gigantesca de imbalance aqui, ó, que o preço segurou. Então, muita atenção, porque o preço chegou nessa região já, ó.
mas ele testou exatamente nos 50%. Percebam que ele testou os 50% do imbalance. Então ele ainda pode usar esse restante aqui desse imbalance, por ser um time frame maior, para ter alvos ali em cima, tá? Muita atenção e operações sempre a favor do mercado. Vamos agora falar um pouquinho do ouro, SHAL USD. Essa aqui é um par que dá muito dinheiro, porque ele tem uma alavancagem grande e ele tem uma volatilidade alta, ou seja, ele se movimenta bastante. Só que tem que ter muita atenção para operar ouro para não se arrebentar, porque ele é um pouco mais violento que o nosso dólar da B3, tá, turma? Ele é um pouco mais violento por conta da alavancagem. Então, o que a gente tem no ouro aqui? O ouro ele chegou numa região de order block e ele está em movimento de queda, né? Nós temos umas regiões aqui para baixo, só que agora a gente está vendo que ele está ficando barato, né? Ele está voltando aqui no patamar de 1.821, 1.825 dólares o contrato. Então, ele tende a fazer uma correção até aqui, essa zona, para depois definir se ele vai descer ou se ele vai retomar a alta até a POC. Então, aqui vocês têm que ter muita atenção, porque o ouro ele faz uns movimentos bruscos, e como ele tem esse imbalance aqui, esse order block aqui embaixo, ó, esse candle vermelho, ele pode fazer um movimento brusco para pegar liquidez aqui para ir lá. E vocês vão perceber uma coisa, quem está começando a acompanhar, e os movimentos são esses aqui, ó. Da mesma forma que ele deu essa estilingada aqui para pegar essa liquidez, voltou. Aqui, ó, ele faz esses movimentos bruscos, ó. Reparem que as capturas de liquidez do ouro, elas são feitas em um candle. Do jeito que ele bate, ele volta. Então, o ouro você tem que estar muito esperto e operar trade curto, né, com um stop extremamente curto, porque se ele passar, ele vai embora e ele arrebenta a conta, tá? Então, muita atenção nas operações do ouro. Eu vou deixar marcado esse outro carinha aqui para vocês terem atenção que nessa região aqui ele pode estar vindo pegar liquidez, beleza? Partindo então para nossa Bitcoin, vamos estar falando um pouco da Bitcoin. A gente tem aqui no gráfico um teste de topo que ela fez. Tem muita notícia sobre a Bitcoin rolando aí, né? E o pessoal acaba ficando um pouco apavorado. Nós temos as regiões aqui a serem testadas, né? A gente vê que a principal região da Bitcoin é esse aqui. Então, assim, se por um acaso a gente está olhando e vendo que ela está numa consolidação, ela fez o choque aqui e fez inclusive um choque violento, voltou a pegar, capturar essa liquidez aqui do topo, ó, voltou. Ela já tinha vindo pegar essa liquidez. Olha como ele rapou o book aqui de cima. Ele tinha ficado esse cara aqui. E aqui ele tinha esse embalo, esse order blockzinho aqui que ele deixou quando ele fez o choque. Ele voltou, pegou a liquidez desse cara, se consolidou, foi lá raspar o book aqui de cima e agora está indo sentido abaixo. A gente tem essa zona aqui onde ele pode segurar, que ele pode fazer aqui, segurar para voltar e com isso ir nessa zona aqui de baixo. Importante ressaltar, esse cara aqui é uma base do H4, que tem uma força muito grande, ou seja, muito provavelmente o Bitcoin vai testar essa região, mesmo porque, se vocês repararem aqui, ó, é a região de maior interesse de volume profile, tá? É a região de interesse de preço hoje, ou seja, é aqui que o povo está esperando o Bitcoin para comprar ali na casa dos 22.700, 23 mil.
Então, muita atenção com qualquer coisa de compra aqui em cima, porque o mercado tende a vir testar esse fundo. Certo? Então era isso, turminha. Esse é o nosso primeiro estudo do Forex. Espero que vocês tenham gostado. Quarta-feira a gente volta com uma nova revisão, né? E a gente vai estar passando de agora em diante a fazer esse estudo 2 vezes por semana, que com o nosso gráfico H1 é muito tranquilo para vocês tomarem as decisões aí dos próximos dias. Espero que tenham gostado, tenham todos um excelente carnaval, um bom descanso. Quem opera Forex já deve estar com o pregão abrindo. Um grande abraço a todos e até quarta-feira.